Olá, alunos! Nós vamos falar agora então a respeito da progressão geométrica, também muito conhecido como PG. Então, toda vez agora que eu falar de PG, eu estou falando de uma progressão geométrica, tudo bem? Aquilo que nós vimos lá em sequências, em PA, né? Então muitas das informações que nós vimos nesses dois assuntos, nós vamos aproveitar agora, tá pessoal? Aqui na nossa progressão geométrica. Inclusive, tá pessoal? O nosso primeiro elemento de uma progressão geométrica continua sendo o A1, o segundo elemento continua sendo o A2, o terceiro elemento continua sendo o A3, o quarto elemento continua sendo o A4 e assim por diante. O último elemento dessa PG, tá pessoal? Dessa sequência, ela continua sendo ali, né, o nosso AN, tudo bem? E percebam, tá pessoal, que a quantidade de elementos que nós vamos ter nessa progressão também vai ser representado pelo N. Só tem uma alteraçãozinha aqui, tá pessoal, que nós vamos fazer a respeito daquilo que nós estávamos falando em PA. O A1 continua sendo o primeiro termo, tudo bem pessoal? O AN continua sendo o nosso último termo. E a nossa razão agora, pessoal, nós vamos chamar de Q, tudo bem? Para não confundir ali então, ok pessoal, com a nossa razão da PA. Então vejam pessoal que R, certo galera? R é a razão, certinho? Opa, razão, né? R vai ser a nossa razão, só que lá no estudo da PA, beleza? Agora o nosso Q, ele vai ser a nossa razão, só que agora no estudo da PG. Então que fique muito claro isso para vocês, certo? Toda vez que eu falar de razão, PA e PG tem razão, certo? Só que a razão da PA é representada por R e a razão da PG é representada por Q, tudo bem? Bom, pessoal, o nosso N, tá? Ele continua sendo o número de elementos, né, da nossa sequência, nesse caso a nossa PG, como eu já havia falado aqui, tudo bem? Então, essas ideias, elas continuam sendo as mesmas, beleza? Bom, galera, para que a gente entenda o que é uma PG, vamos apresentar aqui, né, a lenda do jogo de xadrez, né? Pessoal, essa lenda aqui, né, ela se refere à criação do jogo do xadrez. Bom, não sei se essa aqui é a real história, né, por trás da criação do jogo do xadrez, mas é uma história muito conhecida no meio matemático, tá, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Uma das histórias a respeito da origem do jogo do xadrez é contada no livro de Malbatarran, certo? Um famoso, né, matemático, né, brasileiro que escreveu vários livros aí, né, a respeito de histórias interessantes envolvendo a matemática, certo? Bom, então nesse livro, né, dele chamado Diabruras da Matemática, certo? Ele diz o seguinte, certo? Ele conta essa lenda pra gente, que o jogo, né, de xadrez, ele foi criado por um jovem chamado Lahur, ou Lahur Sessa, né, pessoal? Não sei como é que se pronuncia esse nome, mas esse Lahur, né, ele criou o jogo para entreter um rei da Índia, certo? De nome Yadava, certinho? Bom, por que ele criou esse jogo? Conta a história, né, pessoal, que esse rei, ele perdeu o seu filho durante uma guerra, né? Então ele estava lá na guerra com seu filho, e esse seu filho veio a óbito, certo? E disse que ele ficou ali muito depressivo, né? Ficou muito triste com a perda do seu filho, certo? E que nada, né, distraía o rei, certo? Então esse jovem, ele criou, né, um jogo de xadrez e apresentou a esse rei, certo? E esse rei gostou tanto do jogo, né, ficou tão admirado com o jogo, e conta lá a história, né, que ele ficou muito animado com o jogo e passou a trabalhar com esse jogo, e ele ali, né, voltou, né, a ter aquele ânimo, né, de antes da morte do filho, né? Voltou ali a reencontrar, digamos, um pouco de alegria na vida. E aí, veja bem, em agradecimento, tá, pessoal, esse Yadava, né, que era o rei da Índia, certinho? Ele disse assim para o Lahur, né? Falou assim, olha, peça o que você me quiser, ok? Aquilo que você pedir, eu vou te pagar. Peça todas as riquezas, né, terras, castelos, o que você quiser, eu vou te dar, né, em compensação por ter me tirado aqui, né, desse estado depressivo que eu estava. Bom, e aí o Lahur, né, ele foi assim, né, bem esperto e fez o seguinte pedido para ele. Vamos fazer o seguinte. O meu tabuleiro de jogo, né, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, né, pessoal, na horizontal, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá, na vertical, beleza? Muito bem. De forma que, pessoal, o meu tabuleiro de xadrez, então, ele tem aqui, então, 64 casas. Veja que o meu jogo aqui de xadrez, ele tem 64 casas. Maravilha. Aí, o que o Lahur pediu? Ele fez o seguinte, falou assim, olha, para a primeira casa, você me dá 1 grão de trigo, beleza? Já na segunda casa, você dobra esse valor. Então, se na primeira casa você me deu 1 grão de trigo, para a segunda casa você vai me dar 2 grãos de trigo.
Beleza, então foi isso que ele fez aqui. Ele colocou na primeira casinha um grão de trigo. Já na segunda casinha, ele colocou aqui, né, pessoal, olha, 2 grãos de trigo. Então lá para a terceira casa, você vai dobrar essa quantidade também. Você vai me dar ali, tá? 4 grãos de trigo. Beleza. E aí você foi lá, né, o cara foi e conseguiu lá, né, mais o dobro do grãos de trigo que ele tinha anteriormente. E dessa forma ele continuou, né? Falou assim, olha, lá para minha quarta casa você vai dobrar essa quantidade. De forma que nós vamos ter ali uma sequência, pessoal, formada pelos seguintes números. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, certo? 128, 256, 512, 1024 e assim por diante, certo, galera? Então quer dizer que para cada uma dessas casas dobrava-se a quantidade, né, que ele ganhou na casa anterior. Bom, o Yadava, né, prontamente resolveu atender o pedido do rei. Inclusive, do rei não, né, do Lahur. Inclusive, desdenhou do pedido dele. Falou assim, não, você não precisa me pedir só isso. Você pode pedir outras coisas também, né? Me peça mais coisas. Esse é um pedido muito fácil de ser atendido. Percebe-se, né, pessoal, que o Yadava, ele não conhecia muito de matemática, certo? E aí, pessoal, né, essa quantidade aqui, certo, de grãos de trigo, né, vai ser uma quantidade, digamos assim, um pouco interessante. E nós vamos ver esse cálculo, né, nos próximos vídeos aí, certo? Bom, nesse momento o que eu quero que você entenda, né, que a quantidade de grãos de trigo por cada casa recebida por Lahur vai formar aquilo que nós chamamos de PG. Veja que eu tenho aqui, pessoal, o nosso 1, certo? Eu tenho aqui o nosso 2, eu tenho aqui o nosso 4, eu tenho aqui o nosso 8, eu tenho aqui o nosso 16, eu tenho aqui o nosso 32 e assim por diante, certo, galera? Esta sequência ela é chamada de PG, pessoal, por quê? Percebam, pessoal, que do primeiro para o segundo elemento, tá? Eu fiz aqui uma multiplicação por 2. Vejam agora aqui, pessoal, olha, que eu consegui vezes 2. 2 vezes 1 dá 2. Para chegar no meu terceiro elemento, pessoal, eu peguei aqui, ó, o elemento 2 e multipliquei também por 2. Então veja que eu fiz, ó, vezes 2. Então veja que 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza. Para chegar ali no meu quarto elemento, pessoal, eu peguei ali o meu 4 e também multipliquei por 2. Então foi 2 vezes 2, que vai dar 8. Para chegar no próximo elemento, pessoal, eu também multipliquei por 2 e aqui eu também multipliquei por 2. Então vejam que a diferença básica, tá, pessoal, da minha PA para a minha PG é no fato de que na PA, pessoal, esse valor constante que eu tenho aqui, certo? Que nós chamamos de razão, esse valor constante que nós chamamos de razão, na PA eu sempre somo com o valor anterior. Na PG, galera, eu sempre vou pegar esse valor constante, que é a razão, e vou multiplicar pelo valor anterior, certinho? Então vejam que eu vou fazer ali, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2 vai dar 8. 8 vezes o 2 vai dar 16. 16 vezes o 2, tá, pessoal? Isso vai dar 32 e assim por diante. Então, pessoal, numa PG, a razão ela é multiplicada, certo, pelo seu antecessor, certo, para gerar o próximo elemento, ok? Então tá aí, pessoal, a nossa ideia principal de PG. E nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre aqui, né, essa dívida do rei Yadava com o Lahur, beleza?